gente, eu sou Miguel Costa, sou da 7M1 e eu e o meu grupo vamos fazer um podcast do livro A Outra Face. Eu sou o Paulo. Eu sou o Alexandre e eu vou falar um pouco sobre a autora desse livro. A autora desse livro chama Deborah Eck. Ela nasceu em 1960 no Canadá. Ela tem atualmente 61 anos e ela começou a escrever com 12 anos. Como ela conseguiu escrever esse livro, ela viajou para o Afeganistão em 1997. E aí, quando ela voltou, ela decidiu escrever sobre o regime talibã e o fundamento islâmico. Meu nome é Gustavo, eu vou fazer uma pergunta pro Miguel. Miguel, por que a Parvana teve que se vestir de homem? É porque a família dela estava passando dificuldade porque o pai dela foi preso pelos talibãs. Então ela pegou as roupas do irmão falecido dela e começou a se fingir de menino, vendendo produtos. E quais produtos ela vendia? No começo ela começou lendo cartas para pessoas. Só que no decorrer da história ela começa a vender cigarros, chicletes e outras mercadorias. Parvana, ela ia num cemitério, ela ia atrás de ossos para conseguir o dinheiro também. E ela vendia esses ossos para um comprador que comprava esses ossos. Isso mesmo. Essas são as formas que Parvana teve para ganhar uma renda em casa, poder estar ajudando, porque em Afeganistão os talibãs não deixavam as mulheres trabalhar. Então Parvana teve que se vestir de homem e arrumar alguma coisa que dê dinheiro. Sim. Alexandre, onde que a Parvana foi vender os produtos dela? E ela viu uma cenário no horizonte. Ela foi num estádio de futebol. Ela e a amiga dela pensaram que elas iam vender muitas coisas no estádio de futebol, pois tinha muitas pessoas. Só que elas não sabiam que lá estava havendo execução de presos. E Paulo, quem estava executando esses presos? Os talibãs estavam executando presos porque os ladrões ou presos, você chamar, eles fizeram crimes, eles estavam pagando pelos seus crimes com a vida. Legal. Sim. Para onde a família de Parvana foi depois que Nora decidiu se casar? Bem, depois que a Nora decidiu se casar, eles foram para uma cidade chamada Mazar. Porém, a Parvana, ela não queria ir, porque ela queria ficar no Afeganistão, não queria mudar de cidade. Também porque poderia haver talibãs. Isso era perigoso. Então, eles foram para Mazar e a Parvana ficou sozinha com a senhora Wera, amiga da sua mãe. Voltando um pouco, Parvana, ela não tinha banheiro, então ela ia num prédio abandonado. Ela tinha um certo medo dos talibãs, de ter talibãs lá do prédio cair e elas morrerem. Isso foi no cemitério, quando ela estava desenterrando os ossos e vendendo, certo? Certo. Ela não tinha banheiro. Acho que a internet deles caiu. Tá. Vamos esquecer isso, vamos dar continuidade. Tá. Tá. No começo da história, a Parvana estava junto com seu pai no mercado onde ele trabalhava lendo cartas. Só que de repente, quando eles tinham chegado em casa num dia, talibãs invadiram a casa dela e espancaram a sua família e prenderam seu pai. E assim entra na história e na parte em que ela se finge de menino para poder ganhar uma renda extra para sua família. Miguel, o que você achou desse livro? Qual foi a parte que você mais gostou dele? Olha, em si um detalhe que eu gostei bastante nesse livro foi a coragem que a Parvana teve, porque ela era mais ou menos uma criança, tipo, de 11 anos e trabalhando, fingindo sua identidade. Isso é bem Corajoso, né? Assim como também a gente pode ressaltar que
esse livro traz uma lição para nossa vida. Bem, apesar dos nossos problemas que a gente enfrenta aqui no Brasil, as mulheres pelo menos têm liberdade. Em outros países elas não têm, assim como em outras pessoas. Assim como no Brasil pode haver agressão, né? Não podemos dizer que as mulheres são totalmente de liberdade, mas aqui as mulheres podem trabalhar, podem ganhar uma renda extra. E no Afeganistão não. Exatamente. E Paulo. Não, Luiz. Qual foi a parte que você achou mais impactante nesse livro? A parte mais impactante é que mesmo Parvana ela sendo preso e a maioria dos familiares sendo mortos, ela conseguiu superar tudo e teve força. Isso nos dá, como podemos dizer, dependendo do que a gente tem que fazer, a gente nunca pode desistir. Alguém quer falar mais alguma coisa? Olha, pra mim, esse trabalho em si é muito bom pra gente desenvolver um pouco e também compreender que em outros países, de vez em quando, tem regimes e também governos comunistas que fazem uma ditadura, por exemplo, na Coreia do Norte, onde as pessoas elas não têm liberdade, onde em si eles têm que respeitar sobretudo seu presidente / ditador. E isso influencia não só nas mulheres, mas como também em todas as pessoas, onde cada um não pode ter o emprego que quer, não pode sair quando quiser. E isso em si é bem triste. Verdade. Sim, Alexandre, me responde uma coisa. Qual foi a reação de Parvana? O que ela fez quando ela soube do regime Ban? Quê? Acho que Paulo tá querendo dizer quando ela descobriu que a família dela tava indo pra cidade onde tinha talibãs. Sim. Ela ficou muito desesperada, pois, como o Miguel já falou, ela tinha encontrado uma menina que tinha vindo daquela cidade e falou que pra ela que estava dando um regime talibã e os talibãs já tinham dominado aquela cidade inteira, toda aquela região. Por isso que ela ficou muito desesperada, pois ela já tinha perdido várias pessoas importantes pra ela e passado por várias situações que foram complicadas pelos próprios talibãs, como prender o seu pai ou espancarem ela mesma. E também que antes disso tudo acontecer, antes do regime, Parvana ela tinha uma casa bem espaçosa, grande, podia estudar, tinha vários professores e amigos. E até que então, quando chegou o regime, a sua casa ela foi destruída por bombas. E assim ela teve que se mudar com sua família até chegar ao ponto dela viver num prédio abandonado, num quarto bem pequeno. Isso mesmo. Ela foi bom pro ruim. Ela não tinha nem água direito pra beber, ela tinha que andar quilômetros e quilômetros para ir até um bebedouro, voltar com 2 galões de água de cada vez e ir até esse bebedouro 3 vezes por dia. Alguém quer falar mais alguma coisa? Parvana dá uma lição de vida pra gente, que a gente não pode desistir. Dependendo do... Se a nossa vida tá uma merda, a gente não pode desistir. É verdade. Parvana passou por várias aventuras, mesmo sendo pequena. A mãe dela morreu, ela não desistiu. O pai dela não desistiu. Ela não tinha água pra tomar direito, ela desistiu. Ela poderia... Também ela nem comia direito em casa. O livro fala que eles se alimentavam de pequenos pãezinhos que Parvana, com o dinheiro que sobrava, comprava para todos se alimentarem. E também tomaram chá. Exatamente. Esse foi o nosso trabalho. A gente aprendeu bastante sobre esse livro. Pelas várias situações que ele nos informou. Pelos regimes talibãs, pelas ações que as pessoas tomaram nos livros. E as pessoas não tiveram medo de fazer aquelas ações. Eles sabiam os riscos que eles existiam, mas eles não tiveram esse medo. Então, acho que esse livro foi bastante importante
pra gente compreender sobre a gente saber das consequências que alguns atos podem fazer, mas a gente tem que fazer eles mesmo assim, porque isso é importante. Sim, e nesse livro a gente também pode aprender como a gente aprende um pouquinho da cultura e de como é Afeganistão. É, isso mesmo. Se a gente for lá, né, que é um pouco duvidoso alguém lá, a gente já sabe como é. É, isso mesmo. Bem. Porque, na verdade, esse livro, ele é baseado no que a autora foi em Afeganistão e construiu esse livro. Esse livro ele é bem antigo. Ele foi uma reescrita. Na verdade, a autora, Deborah Ellis, escreveu esse livro em 1997. Esse livro é bastante antigo. Ele foi uma reescrita para o brasileiro. Porque originalmente esse livro era americano. Pois a Deborah Ellis, ela é canadense. Ok, agora a gente vai repassar algumas perguntas porque o Gabriel não participou do nosso primeiro bloco. Então bem, Gabriel, me responde. Por qual motivo a Parvana teve que se vestir de homem? Porque as mulheres não podiam andar na rua e ela precisava ganhar dinheiro para sustentar a família. Sim, certo. Ok. O que aconteceu naquela noite em que o pai dela foi preso? Bom, 2 caras talismã chegaram na casa dela e pegaram o pai dela e saíram arrastando eles. Enquanto isso, as irmãs e o irmão dela ficaram em um canto escondidos, com medo, e é isso. Certinho. Bem, quais eram os produtos que a Parvana vendia inicialmente e no decorrer da história? Bom, no começo ela lia e cartas e escrevia. Também ela vendia as coisas da casa dela que a pessoa não queria mais, que dava pra vender. E depois ela pegou um tabuleiro e foi vendendo chiclete, balinha, pirulito, cigarro. Beleza, muito bem. Certo. A Parvana e a amiga dela, elas estavam se fingindo de menino, certo? Sim. Bem, teve um dia que elas entraram num lugar onde elas acharam que elas iam vender bastante, só que aí elas acabaram vendo uma cena muito aterrorizante. Onde foi esse lugar? Era numa quadra. Elas acharam que ia ter um jogo de futebol, mas era outra coisa. Certo. E na verdade essa coisa que você disse era na verdade uma execução de prisioneiros. Exatamente, eles estavam onde cortavam o braço. Exatamente. Bem, agora uma pergunta mais chegando lá pro final do livro. A Parvana, ela teve que ficar sozinha em casa junto com a senhora Wera, porque ela não queria ir junto com a família dela para outra cidade. Por que a família dela estava indo para essa outra cidade? Porque a irmã dela, que eu esqueci o nome, né? Núria. Ia se casar. Aí a mãe dela ia com ela, né? Porque ela queria a irmã dela sozinha. Aí a Parvana queria ficar em casa e ficou com a mulher lá. Senhora Wera. Muito bem. Bem, a Parvana, nesse final aí de história, ela conseguiu encontrar o pai dela? Ou ele apareceu de repente na casa dela? Bom, ela tava voltando do trabalho e encontrou 2 caras ajudando ele a subir a escada. Depois eles falaram que encontraram ele, deitado lá perto da prisão, porque ele não conseguia voltar pra casa, porque os caras liberaram ele, só que ele não conseguia andar, né? Não tinha perna. Certinho. Bem, é isso as perguntas. Obrigado pela sua participação. E, bem, é isso. Bye. Tchau. Mais alguém tem algum comentário a fazer? Não. Não. Eu não. Bem, eu também não. Bem, então é isso. Nós terminamos o nosso trabalho. E é
é isso. Ok, tchau. Tchau, gente.